história surgiu de um ideal. Madre Maria Cecília, nascida em 1871, na cidade de Bananal, no estado do Rio de Janeiro, realizou seu ideal facilitado pela grande experiência com Deus. Motivada pela sua proposta de vida cristã e religiosa, foi incansável em seus propósitos e compromissos. Preocupada também com a formação humana, cristã, cultural e social da juventude, ampliou sua obra com coragem, fortaleza e persistência, fundando vários colégios para que neles, ou junto a eles, todos pudessem ser acolhidos. A escola vem sendo reformada e conservada por suas sucessoras como grande patrimônio espiritual, histórico e cultural que é. É motivo de carinho velar por sua memória histórica assinalada com seus serviços prestados à educação do povo carangolense e de suas vizinhanças. Com respeito e esmerado esforço, procura-se conservar a tradicional escola normal, trajetória na qual não faltaram, até hoje, sacrifícios, persistência e colaboração de todos para uma caminhada histórica. No início, a escola era na verdade um internato de meninas que vinham de várias cidades e região para estudar em nossa escola. Para entendermos melhor, a irmã Catarina falará alguns dados sobre essa época memorável. Como a senhora se sente depois de tantos anos convivendo com a escola? Bom, eu me sinto... A palavra é no superlativo absoluto, sintético. Felicíssima. Porque eu gosto muito de trabalhar com adolescente. Muito, desde irmã novinha. E gosto muito de estar no meio de vocês. Me sinto feliz por ter tido um tempo, que são 66 anos que eu larguei minha família para vir para cá, mas desses 66, uns 45 eu trabalhei em sala de aula. E no momento eu não trabalho em sala de aula, mas trabalho em contato direto com os meninos. Sinto-me muito feliz como irmã serva de Maria, que tem como carisma a educação. A senhora se vê trabalhando em outro lugar, vivendo em outro lugar, sem ser aqui? Se eu me vejo, em alguns momentos eu me vi numa missão no Acre, na Amazônia, num estado nosso, bem distante, de Índios, Mato Grosso, e até em terras estrangeiras. Já pensei nisso, nesses longos anos. Mas depois a ficha caiu e eu não me vejo mais assim. Eu tenho que florir onde Deus me plantou. E aqui é o meu canteiro, aqui é o meu lugar, escolhido pelo Senhor por mim, escolhido pelo Senhor para mim. Então, eu não me vejo em outro lugar. Me vejo muito feliz aqui no meio de vocês. É bom ter a senhora aqui também. Como funcionava o internato? O internato que eu participei também aqui de 9 meses, porque eu cheguei em idade para ser irmã. Eu fiquei aqui com 14 anos até fazer meus 15 anos. Então, eu vivi um internato assim intenso entre 84 meninas em Carangola, não sendo de Carangola. Não existia menina de Carangola. Meninas que eram das várias localidades da vizinhança de Carangola, cidades vizinhas. Vou dar alguns exemplos, porque eu não vou ficar mencionando todas. Mas Divino, Faria Lemos, Tombos, Porciúncula, Natividade, Resplendor, que é lá perto de Governador Valadares, Inhapim, Patrocínio de Moriaé. Vinha alunos de longe que entravam na escola. 1º de março, que era o ano letivo, isso há 50 anos atrás. O letivo começava em março e até julho, tinha um mês de férias em julho, voltava em agosto e só saía em dezembro, já pela outra série. Então o internato era muito grande. Eram meninas assim, longe da família, mas as famílias vinham visitá-las. Traziam as coisas para elas, para partilhar um pouco, né, e visitá-las. Então era um tempo assim para as meninas muito importante,
porque a família delas era a gente. E nessa época aqui, você não fez a pergunta, mas tinha 17 irmãs. E todas as irmãs eram professoras de latim, que era a língua, francês, português, literatura, francês, literatura, religião, educação doméstica, educação para o lar, matemática e desenho. Eram 9 irmãs que davam aula, matemática também, 10 irmãs que davam aula. E existiam professores, como hoje também, que eram admitidos, como todos hoje são. Nós estamos fora de sala de aula, nós contratamos professores, aliás, eu não chamo professor, educador. E nós temos 72 funcionários nessa escola. 72, sendo que uns 45, 50 são educadores de sala de aula mesmo. Vários alunos, educadores novos, meia-idade e idosos. Por exemplo, o Alexandre se aposentou agora, ele tinha quase 50 anos, o Ronaldo, né? Então, era um internato assim muito alegre. Os meninos tocavam, cantavam, faziam teatro. Aqui era a casa delas. Todo lugar que você vai, as internas conviviam. Biblioteca era dormitório, as salas de vocês eram repartição das irmãs, nosso dormitório, salas de reunião. Hoje a gente tem um quartinho pequeno para cada um, mas a casa era bem diferente do que hoje. Hoje são 400 e poucos alunos, mas os alunos tomaram conta da escola, é bom. Participam de tudo. Vinha na nossa clausura, nós temos clausura, que é onde nós vivemos. E na sua casa também tem os lugares que vocês têm reservado à família. Para eu entrar lá, eu peço licença, aguardo chamada. De modo de eu entrar e eu sair, clausura é nosso cantinho de reserva para reuniões, refeição, partilha. Quanto tempo durou o internato? O internato, ele começou com a Madre Cecília em 1900, porque tinha as crianças que, não sei se vocês sabem, sempre teve meninos que não podiam pagar nada. E esses alunos, eles nos ajudavam a trabalhar, porque não existiam empregados. Então, essas internas que eram admitidas, que antigamente as leis eram muito diferentes. Os pais pediam para as meninas poderem aprender a cozinhar, lavar, passar, como donas de casa, além de bordar e estudar. E o internato, ele tinha meninas que pagavam e meninas que estudavam e trabalhavam. E era muito importante. Eu trabalhei com muitas meninas que me ajudavam a trabalhar. Hoje elas vêm me visitar, me abraça, beija. Hoje, que tempo bom, Catarina, quanta coisa que eu aprendi. Eu era irmã nova, mas também aprendi ensinando, aprendendo. E o internato, ele durou de 1900, tua pergunta, de 1922, 23 a 1974. Até 74 tinha internato. E nós, a maioria daqueles troféus que estão no refeitório das internas antigas, que hoje é a cantina, as internas jogavam muito, todo tipo. Aqui estava falando outro dia com uma pessoa que é professor, nosso educador, nós tínhamos todas as modalidades que estava tendo lá nas Olimpíadas. E tinha o Rotary Lions, patrocinava com as escolas, a gente nunca perdeu. Vou falar algumas. As internas participavam de tudo. Vôlei, natação, a gente treinava no tênis, e o dia da competição e no Roseli aqui embaixo, no campestre. Ping-pong, arremesso de peso, corrida, distância, velocidade, futebol, basquete. Os meninos participavam de tudo. As meninas, futebol não. Naquela época as meninas não jogavam futebol. Eram todas modalidades, sobretudo vôlei. Nossas meninas jogaram em muitas cidades vizinhas. Foram no Rio, foram em Rio Novo, foram em Moriaé, foram em
Patrocínio do Boreaé foram na atividade. Ele viajava muito para competir com outras meninas de outras cidades. Era muito bom. O internato era a nossa família. Elas com a gente com elas. Era muito bom o internato. Então foi um longo período de colégio interno. E como que era a sua rotina de internato? Todas as irmãs tinham o dia, além do nosso trabalho, eu sempre tomei conta da capela. Fazíamos hóstia, lavar, passar, cuidar. A gente tinha o recreio da noite, que elas tocavam ali naquele pátio de fora, e elas dormiam aqui, então tinha o recreio da noite. Elas tocavam acordeon, botavam música, elas dançavam, faziam teatro. E nós, cada duas irmãs tomava conta do recreio da noite. As irmãs estavam no recreio e duas estavam no recreio nosso, da comunidade. E a rotina era essa, além do trabalho que cada um tinha contato com as internas de trabalho também. Posteriormente, a escola passou a aceitar meninos e deixou de ser um internato. Nessa época, as irmãs servas de Maria que lecionavam na sala de aula. Porém, com o tempo, alguns professores começaram a trabalhar também, como Maria Magda, professora de artes, que contará um pouco sobre a sua passagem na escola. Qual o seu nome? Quando você foi educadora na escola servita e qual matéria você dava? Meu nome é Maria Magda Carim Moraes. Eu trabalhei no período de 1995 a 2007. Eu trabalhei com ensino religioso e artes, incluindo a música, do maternal à quinta série. Como foi trabalhar na escola por esse período e qual era seu sentimento em fazer parte da família servita? Bom, trabalhar nessa escola, além de gratificante, foi também um período de crescimento para mim. Qual era a sua relação com as irmãs e qual a forma que elas coordenavam? Quando eu iniciei nessa escola, a diretora era a irmã Agnella. Uma pessoa corajosa, uma pessoa que coordenava de forma firme e também, ao mesmo tempo, ela era muito amorosa. Eu costumava dizer até que ela lembra minha mãe. Ela sabe disso. Posteriormente, veio a irmã Leonice, seguindo no mesmo ritmo da irmã Agnella. Eu fui sempre muito bem acolhida nessa escola e também muito amada por todas as irmãs, por todos os demais, professores, serviçais, sempre. Não tenho nada a reclamar de ninguém da escola. Qual foi a experiência mais memorável que você teve enquanto lecionava em nossa escola? Gente, eu tive várias experiências, muitas experiências maravilhosas. Agora, uma que me tocou muito, e essa foi memorável mesmo porque ficará para sempre comigo. Foi quando eu recebi, nos 80 anos da escola, a serviço da educação, o ensino e esse certificado de educadora. Ai, mas eu fiquei tão feliz. E foi tão emocionante que eu pretendo guardá-lo para o resto da minha vida. Com o passar do tempo, a escola foi se atualizando e se tornando o patrimônio que é hoje em dia. Para nos lembrar um pouco de sua passagem pela escola, a ex-coordenadora Maria dos Anjos e a ex-diretora Leonice nos enviaram arquivos contando um pouco sobre sua trajetória escolar. Filhas santas, Ave Maria. Obrigado por esse encontro singular. Fiquei muito feliz. Por isso, começo respondendo a segunda curiosidade de vocês. Queridas, saudades é um sentimento nobre e muito bonito. Ela nos remete a uma emoção, a uma vivência profunda, mergulhando-nos nos laços afetivos de coisas boas, de bons tempos, e nos lembram que existem pessoas que marcaram nossa vida de forma positiva e por isso são importantes para nós. Saibam que eu as amo ternamente. Vocês devem estar lembradas de que eu sempre disse: não podemos nem devemos matar as saudades. Precisamos curti-las e alimentá-las. É o que eu busco e procuro fazer.
porque saudade é a mais pura expressão de que o caminho valeu a pena, de que as pessoas que estavam ao nosso lado fizeram nossos dias felizes e melhores. A saudade gera um sentimento de bem-estar, de pertencimento, de inspiração. Saudade é a mais plena manifestação de que apreciamos o que vivemos e quem nos acompanhou. Saudade é sinal de que a vida trouxe passos que valeram a pena. A saudade, pura e genuína, não encontra distância no espaço nem no tempo, mas cria um vínculo que, mesmo estando separadas, nos sentimos unidas pela força do amor e pela verdadeira amizade. Como não sentir saudades de vocês? Como não sentir saudades da nossa amada e querida escola Servita Regina Passes? Quanto à primeira curiosidade de vocês, respondo com tranquilidade. Eu nunca me tornei diretora da escola, mas, apesar das minhas limitações e falhas humanas, sempre busquei, à luz da palavra de Deus e ao bem-estar das pessoas, assumir a sublime e desafiadora missão como um serviço na construção do reino de Deus. Na interação com os professores, alunos, pais e comunidade, os valores, a missão e o carisma da nossa amada escola busquei defender. Quanto ao que a escola representa para mim, devo dizer: a escola Servita Regina Passes não representa. Ela faz parte integrante da minha história como serva de Maria do Brasil. Por isso, torço, vibro e aposto neste espaço sagrado, foco irradiador de cultura e valores humanos e evangélicos. Um terno e carinhoso abraço para todos. Amo-os ternamente. Trabalhar como coordenador da escola foi um dos maiores presentes que recebi. Foi um fato surpresa, porque na realidade sempre desejei estar numa sala de aula e de repente recebo um convite para coordenar os trabalhos da escola. Foi uma experiência que completou minha vida profissional. Foi um tempo de grandes realizações, foi ver a escola como um todo, alunos, profissionais, pais e funcionários. Foi um envolvimento total com a educação, que me fez uma pessoa melhor, pois educação para mim é a arte das artes. Conviver com os alunos foi o ponto alto do trabalho, foi ver e sentir a vida pulsar, acompanhar o crescimento físico e intelectual de cada um. Foi rir e chorar com o sucesso e os problemas que surgiram. Tudo isso foi protagonizar a vida escolar sempre em movimento, visualizando a realização pessoal dos alunos. Sinto falta do trabalho, da convivência com as pessoas, do ambiente escolar, pois tudo isso foi muito bom. Pensar em voltar não é possível. Tudo na vida tem um tempo certo, nada é para sempre. Muita coisa mudou ao deixar a sala de aula e assumir a coordenação. Na sala de aula, o foco era mais direcionado para o trabalho pedagógico individualizado, para a formação de cada aluno com quem me relacionava diariamente. Na coordenação, o horizonte educacional foi ampliado, o relacionamento, o contato foi direto e indiretamente com todos os alunos da escola, com todos os professores, pais, funcionários e equipe diretiva. Foi planejar e ver o processo pedagógico fluir, a espiritualidade acontecer, o emocional contagiando positivamente, a convivência sadia, o social em ação, a alegria dominar. Hoje só tenho boas lembranças e as guardo com muita satisfação e muito carinho. Atualmente, a Escola Servita Regina Passes é um patrimônio cultural de Carangola e carrega consigo uma história centenária de educação e valores. À frente da escola, temos como diretora a irmã Edicássia e como coordenadoras Juliana e a Larissa, as quais nos deram uma entrevista falando sobre o sentimento de fazer parte dessa família. Como você descreveria um sentimento em relação a fazer parte da família dessa escola? Quando a gente fala de educação em Carangola, enquanto estudante, acredito que a maioria das famílias da cidade desejam que os filhos estejam aqui. Então era um sonho enquanto estudante, não só meu, mas da família, mas algo que era distante para a gente. Depois que a gente se torna um profissional da educação,
não só Carangola, mas quem é da região, sonha em trabalhar numa instituição assim como a Escola Servidora Regina Paz. Então, a nossa escola, ela é uma referência para todos os educadores, para todos os professores, todas as pessoas que são diretamente ligadas à educação, elas sonham em ter uma carreira profissional dentro dessa instituição. Então, hoje, como eu faço parte, eu tenho um sentimento de alegria, de satisfação, de gratidão por poder estar aqui e de um sonho realizado. Primeiro, enquanto uma estudante que não pôde cumprir, e agora como uma profissional que pode exercer uma função aqui nesse mundo. Então, eu acho que o que representa isso é gratidão, o amor pela educação. Eu me sinto também realizada por trabalhar aqui, porque, assim como a Juliana disse, que ela sempre foi um sonho, né, de adolescente, eu vivenciei muita coisa daqui através da minha prima. E aí, também para mim sempre foi um sonho, né? E hoje, trabalhar em algo que eu gosto, que eu me sinto feliz, e num lugar onde eu sempre sonhei em estudar, para mim é um privilégio, né? Então, eu também sou grata, né, por estar aqui, por conhecer as irmãs, por ter a Juliana ao meu lado. Então, sou realizada. Quais são os maiores desafios que vocês enfrentam na coordenação da escola hoje em dia? Eu acredito que a Larissa compartilha disso também, que é lidar com as diferenças das gerações. Nós temos extremos, idades extremas, né? Lidamos com o infantil ao ensino médio. E gerações distintas, com hoje esse acesso à tecnologia, à informática. Isso tudo é um entrave que acredito que seja um respingo no desafio da educação. E enquanto coordenação, nossa equipe também acredita que seja um dos maiores desafios. Lidar com essas gerações de imposições, de imediatismo, que são gerações resultantes de um acesso exagerado à tecnologia. Então, acredito que esse seja o maior desafio. Qual a dificuldade no início de tudo? Bom, a dificuldade no início de tudo é ter a responsabilidade de ajudar a gerir uma equipe pedagógica com uma responsabilidade do tamanho que a escola Servita. A gente tem, já disse isso antes, a nossa escola tem uma representatividade na sociedade muito grande, enquanto instituição de ensino. Então, estar à frente dessa instituição é algo que, além de nos realizar enquanto profissional, nos apresenta um desafio muito grande, que é essa representatividade, ser representante da escola, diante de todos os desafios que o pedagógico já nos apresenta, os desafios que acontecem diariamente, também, como eu disse, com relação a algo tecnológico. Então, assim, acredito que no início de tudo, o mais difícil é pensar em estar à frente de uma empresa, de uma instituição com tanta força, com tanta representatividade na cidade. O pensar que a gente poderia não dar conta, mas graças a Deus a gente tem seguido. No meu caso, o meu maior desafio no início foi porque, justamente por conta dessa representatividade, né, que nós tínhamos, principalmente por mulheres que estavam à frente no momento e tinham tantos anos na educação, né, que era dos anos e a irmã Leonice, né. Então, quando eu entrei, eu sou nova, inexperiente, e até que as pessoas conseguissem me ver de uma forma diferente, não a Larissa que chegou agora, a Larissa que ainda tem muito a aprender, mas assim, que as pessoas conseguissem ver um potencial em mim. Isso, até passar por isso tudo foi muito difícil, as pessoas perceberem mesmo em questão da minha função naquele momento. Então, eu senti muita dificuldade nisso.
Que aí muitas vezes as pessoas, eu tinha uma função, eu fui designada a uma função, e aí as pessoas preferiam, como se eu fosse ignorada, né? E passavam, assim, direcionava só no caso dos anjos. Eu até entendo, né? Mas assim, a gente tinha funções diferentes, parecidas, mas diferentes, mas eu também estava encarregada por aquilo. Para eu passar essa credibilidade, porque da questão de ser nova, a questão mesmo do porte físico, né? Querendo ou não, eu sou uma menina pequena, magra, aparente ser nova, né? Que bom. Então, a minha dificuldade maior foi nesse sentido. E aos poucos, com muito aprendizado, justamente com essas mulheres, né, que estavam no momento, né, eu fui crescendo e aprendendo, vivenciando ali na prática. Tive a oportunidade também de trabalhar num outro local onde a minha função também era a mesma. Então, fui construindo toda essa história, toda confiança, né, do meu trabalho. Eu acho que resume na questão da confiança, fazer com que o outro se sinta confiante, confortável com o nosso trabalho. Exatamente. Qual é a sua relação com a irmã, com as irmãs? Desde quando eu entrei, para que a gente faça parte da equipe, a seleção é feita a partir de uma irmã que é diretora da escola. Essa sensação de medo, né, de frio na barriga, acontece por conta de ser a escola servita, mas já é quebrado de imediato porque a gente passa pelo olhar da irmã, das irmãs. Quando eu fui convidada a vir para a escola, eu fui convidada pela irmã Eunice. Então, o primeiro acolhimento com relação, primeiro, à questão profissional e depois à questão pessoal foi realizado por ela, que representa as irmãs da escola. Então, ela com o olhar acolhedor mesmo, ela conseguiu fazer com que eu me sentisse confortável diante da escola, que é a casa delas, né? E a representação dela enquanto congregação aqui também. Depois que eu passei a fazer parte da escola, através dela mesma, eu fui apresentada às demais irmãs que me acolheram também com muito carinho e confiaram no meu trabalho. Então, hoje eu vejo que existe a relação, uma relação de respeito com relação à hierarquia existente e uma relação familiar de carinho e preocupação de todas as irmãs que convivem conosco, porque além de ter essa questão hierárquica, né, que são superiores, comandam este local, elas têm esse lado acolhedor, o lado humano, que nos trata como se fôssemos família. Então, é uma excelente relação. Eu também percebi a mesma coisa que a Juliana, né? Quando eu entrei, eu me senti acolhida, né? E sempre elas têm um carinho com a gente, e é algo até um pouco materno, né? Então, elas sempre nos acolheram. E assim, no dia a dia, a gente vai conhecendo, vivendo, né? Passando por muitas experiências juntas, e isso foi só fortalecendo os laços, né? Aí a gente vai se aproximando, conhecendo um pouco da família, aí elas vão contando as suas experiências profissionais, pessoais, nós vamos passando as nossas, e aí vai criando essa amizade. E hoje gera uma relação de confiança, né? Além do profissionalismo, tem também a questão do vínculo afetivo, né? Que você acaba tendo ali por conta da convivência diária. Com a missão de educar integralmente as crianças e os jovens a exemplo e do jeito da Virgem Maria, amando-os em Jesus e formando-os para que sejam capazes de agir segundo os princípios do Evangelho, a escola segue com o foco nos princípios da humildade, da simplicidade, da responsabilidade e da fé, comprometendo-se com o processo educativo, cultivando o amor, o perdão, a sensibilidade, a partilha e o espírito de serviço.